Vamos ver agora um pouquinho mais sobre medicina ortomolecular. Bom, gente, hoje vamos falar mais uma vez sobre medicina ortomolecular e o nosso assunto vai ser andropausa. Dr. Virgílio, o que a gente pode estar falando hoje para o nosso público sobre andropausa? Bom, eu vou falar um pouco sobre a andropausa na visão da medicina ortomolecular, né? A andropausa, inclusive, é um assunto que me fez pensar, né, de uma forma assim, muito interessante, porque eu, né, alguns anos atrás, comecei a sentir os primeiros sintomas da andropausa sem saber que isso era uma andropausa. E na época, né, então eu comecei a fazer, por volta mais ou menos entre os 35 e 40 anos, quando começa o primeiro declínio da testosterona, que é um hormônio extremamente importante, nós começamos, algumas coisas começam a acontecer com o homem. E uma das coisas que começa a acontecer, começa a aumentar a irritabilidade, ou seja, o homem começa a se tornar mais irritável, menos tolerante. A segunda coisa que você vê é uma diminuição da sua performance sexual, principalmente a libido. Começa a perceber que o desejo sexual começa a não ser tão eficaz, começa a diminuir. Outra coisa que a gente percebe muito, memória começa a ficar deficiente, você começa a ter lapsos muito grandes de memória e concentração. Então, irritabilidade, falta de memória, falta de concentração, diminuição do seu desejo sexual, da sua performance sexual. Quando você olha e fala, poxa, mas alguma coisa está errada comigo. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem algo estranho acontecendo. Uma mudança, né? Ela vem... Exatamente, ela vem gradual, mas você percebe que alguma coisa está errada com você. Fala, poxa, não era assim. E principalmente, começa início onde você começa a ter um depósito de gordura abdominal, né? Começa a sentir um pouco mais gordo, mais dificuldade para perder o peso. Então, você fala, poxa, mas o que será que está acontecendo? E aí, nessa época, eu lembro que eu fiz um exame simples, que é uma dosagem de testosterona total e livre, e vieram as duas muito baixas, muito baixas. E aí, na época, eu ainda não era ortomolecular, não tinha feito especialização em ortomolecular, eu conversei com um colega, né, é urologista, né, e ele falou assim para mim, olha, isso é normal, isso acontece, é assim mesmo, faz parte, né, do envelhecimento. Eu falei, poxa, se isso faz parte do envelhecimento, então já estou ficando velho, né? Claro. Então eu tenho que aceitar e aceitar isso, né? Mas aquilo não ficou bem aceito para mim. Então, quando ele falou assim, ó, você pode fazer uma reposição com testosterona, mas as testosteronas que existiam na época, somente aquelas testosteronas sintéticas, e que tinham riscos, assim, muito grandes, e que você teria que ter indicações muito, muito precisas para colocar, né? Porque os riscos da reposição passavam a ser grandes. Por quê? Porque você poderia levar a um câncer de próstata. Aí, depois que eu fiz a minha especialização em ortomolecular, fui conhecer outros mecanismos bioquímicos que estavam envolvidos nesse processo, aí então você percebe que você pode fazer uma reposição de testosterona, só que a testosterona que hoje nós usamos, é aquela testosterona bioidêntica, ou seja, com a mesma estrutura molecular da sua testosterona. Aí, isso que é o mais interessante, você não tem os riscos da testosterona sintética. Quer dizer, houve uma evolução. Uma evolução muito grande. E o que mais ainda? Não só não tem os riscos, como a testosterona te protege contra o câncer de próstata. É muito simples você ver. Você já viu algum garoto de 20, 30 anos com câncer de próstata? Nunca vi. Por quê? Ele tem excesso de testosterona, está lá em cima a testosterona dele. Por que isso não acontece? Porque a testosterona é um fator protetor da próstata, mas a testosterona idêntica, igual. Mas junto com isso, né, lógico, né, não vem só a testosterona. Então você tem, por exemplo, você tem que pensar no zinco, que é importante, né, porque o zinco ele participa de várias reações, inclusive na degradação dessa testosterona. Então você tem que fazer algumas reposições de óleos elementos, né, que são extremamente importantes e principalmente sempre visando, né, esse lado da testosterona e de alguns hormônios que precedem a gênese da testosterona. Então fazendo isso, lógico que isso não é um resultado assim de um mês, em terceiro mês você já começa
observar uma grande Sentir a diferença. Uma grande diferença. É quando você começa a perceber e fala, poxa, alguma coisa está mudando em mim. Agora eu começo a me sentir um pouco mais jovem. Eu começo a me sentir mais jovem, um pouco mais confiante, porque a testosterona, ela tem a ação no sistema nervoso central também. E essa ação no sistema nervoso central é que deixa o homem mais confiante, que deixa você homem. Na realidade, a testosterona é o que te faz homem, o que faz você se sentir homem, agir como homem, ter essas atitudes. Tudo isso está ligado à testosterona. E a gente pode dizer, então, que a idade ideal para começar um tratamento desse seria o quê? Por volta de 35 anos? Por volta de 35 anos. É quando você vem fazer as primeiras... Primeiro, não deixar baixá-la, né? Tá. E nós temos meios de nós tentarmos aumentar de forma bem natural, sem fazer ela baixar os níveis de testosterona. Se tão baixo, ótimo. Então, nós vamos corrigi-los. Vamos começar a aumentar, né? Vamos colocar uma testosterona bioidêntica. Você vai colocando sempre com pequenas quantidades, vai aumentando até você ver a quantidade necessária. E mais aquela reposição de elementos que são necessários para não haver degradação, porque não adianta, às vezes, você coloca a testosterona e logo ela é degradada, também não adianta nada, para evitar essa degradação. Entendeu? Esse é eu acho que é algo assim que nós, né, muitas pessoas que chegam assim por volta dos 40, 45, 50 anos, e acham que tudo que está acontecendo assim, é normal. É normal, faz parte de nós pensarmos, esse é o normal. Mas se há condições de você ter uma qualidade de vida melhor, né, uma qualidade sexual melhor, e para que deixar... Até porque hoje a expectativa de vida é muito maior, exatamente. É 80, 70, 80 anos pelo menos. Exatamente. Né? Como a expectativa aumentou, como o tratamento da medicina hoje, né, elevou essa expectativa de vida, então vamos melhorar, inclusive, a qualidade de vida. Né? E isso eu acho que é uma das coisas que faz parte. Você vê, por exemplo, a mulher, quando ela faz a terapia de reposição hormonal, muitas delas sentem-se extremamente bem, porque o hormônio é importante. Por que não no homem? Por que deixar o homem, como foi esquecido muitos anos, né? Muitos e muitos anos. E hoje não, hoje a nossa visão é bem diferente. Temos como melhorar a sua qualidade de vida, temos como melhorar o seu estado de vida atual. Você percebe uma grande melhora na sua capacidade de raciocínio, memória, diminuição da irritabilidade, disposição muito mais aumentada, né? E a parte sexual, claro, que é importante. Bom, eu acho que para quem tem esses sintomas ou está perto de chegar a essa idade, eu acho que é um bom momento de estar procurando, né, uma maior informação sobre o que é a medicina ortomolecular, até para que possa ter uma vida mais saudável. Exatamente, eu acho que esse é o objetivo e acredito que hoje as pessoas assim, que têm um esclarecimento maior, que procuram uma busca